Eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora na carta escrita aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Nós já temos estudado a carta já há algum tempo e hoje nós chegamos aqui no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10. Nós trabalhamos semana passada do verso 1 até o verso de número 18, falando das características do sacrifício de Jesus Cristo. Um sacrifício feito em nosso lugar, vicário, um sacrifício objetivo, único e ao mesmo tempo definitivo. E hoje nós vamos começar uma sequência que agora entra na parte prática da obra de Cristo em nosso favor, que inicia aí do verso 19 e vai até o final. Mas nós vamos hoje trabalhar apenas com os versos de 19 a 22. Mas para fazer uma sequência, nós vamos ler aí pelo menos até o verso 25. Está aí a perigo do verso 19 a 39, que é o que nós vamos trabalhar. Mas hoje nós vamos ler apenas até o verso de número 25 dessa porção. E aí, à medida que nós vamos avançando nos próximos cultos, nós vamos fazendo a leitura até o verso 39. Eu convido você a acompanhar, portanto, a leitura que farei aí, de Hebreus, capítulo 10, do verso 19 a 25. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, louvado seja o teu santo nome por tua palavra, Deus, pela beleza da tua palavra, revelação especial do Senhor que nos conduz à tua vontade e à tua verdade. Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos ensinando um pouco mais de ti, através do estudo da palavra nesta noite. E para tanto, ó Deus, teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique. E que o Senhor mesmo, na tua misericórdia, me use, apesar de mim mesmo, para falar ao coração do teu povo e também ao meu próprio coração. Assim, ó Deus, me edificando e edificando meus irmãos e irmãs para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do teu nome. É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Jesus Cristo, como nós temos estudado aqui na carta aos Hebreus, é o nosso grande sumo sacerdote, como acabamos de cantar. E esse sacerdócio só é possível porque Jesus é de uma ordem sacerdotal superior, segundo a ordem eterna do sacerdócio de Melquisedeque, algo que também já estudamos aqui em Hebreus, em especial no capítulo 7. Nós vimos que através do sacrifício de Cristo, mesmo ele não sendo da tribo de Levi, sendo da tribo de Judá, mas uma vez que ele exerce a função tanto de rei como sacerdote desta ordem superior, nós vemos que o seu sacrifício foi feito em nosso lugar, ou seja, foi um sacrifício vicário. Foi um sacrifício com um objetivo específico, foi único, para, de uma vez por todas, apresentar a oferta diante de Deus, para nos reconciliar com o Pai, e por isso, o seu sacrifício ele foi perfeito, ele não precisa ser repetido, ele é definitivo. Então, definitivamente, Cristo nos justificou e nos reconciliou com Deus, o Pai. Nós sabemos também que por seu sangue nós temos acesso ao Santo dos Santos celestial. Portanto,
lavados e remidos, como reis e sacerdotes, com ousadia, com intrepidez, com consagração, nós podemos assim entrar na presença de Deus. Nós sabemos que isso é tão somente possível pela obra que Jesus Cristo fez, ou de um modo especial, pelo sangue que Ele derramou. É isso que nos fala aqui o início da perícope. O verso 19, relembrando, diz: tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo seu sangue, então, Ele nos libertou do pecado, nos reconciliou, nos justifica e nos dá esse acesso ao Pai. Vamos ver aqui alguns versos, irmãos, para fundamentar aí essa certeza. Olhando no livro de Apocalipse, se você não tem muito costume de abrir aí os textos bíblicos, não fique preocupado, eu vou ler, é simplesmente acompanhar a leitura que farei. Mas se você já está acostumado aí comigo, e com essas idas e vindas nos textos, então, por favor, me acompanhe aí na abertura e na leitura desses textos. Apocalipse capítulo 1, quando o apóstolo João está se apresentando ainda, falando dos motivos dessa última revelação, ele vai chegar no verso 5 e falar assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, e aí ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós vemos que o sangue de Cristo nos liberta dos pecados e nos constitui embaixadores, nos constitui como parte do reino. E não apenas como parte do reino, mas também como sacerdotes do Deus vivo, aqui do Deus e Pai, a quem deve ser dado toda a glória, a honra, o domínio pelos séculos dos séculos. Ainda no livro de Apocalipse, agora lá no final, no capítulo 20, quando trata do milênio, que é justamente o período que estamos vivendo, porque Cristo já reina. Cristo já recebeu toda a autoridade do céu na terra. Ele não virá ainda de modo secreto para depois de 7 anos voltar para inaugurar mais 1000 anos de reino terreno, para depois então esperarmos a Armagedon. Isso já está acontecendo, segundo as Escrituras. Joga fora essas revelações que a cristandade recebeu aí durante o último século, que isso aí não vale nada. O que vale é a Escritura. A Bíblia diz que Jesus só vai voltar mais uma vez, e que Ele já reina, e que você já reina com Ele. Nós vimos aqui em Apocalipse 1, que pelo sangue de Cristo, Ele já pagou pelos seus pecados, e te constituiu o que mesmo? Reino e sacerdote. Você já está no reino. Você já é um sacerdote. E é isso que ele vai reforçar aqui em Apocalipse capítulo 20, verso de número 6. Falando aqui sobre, ainda nessa repetição, nesse paralelismo da literatura apocalíptica judaica, ele vai tratar, então, do início, e ele vai dizer no verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Para aqueles que talvez não estão aqui pela primeira vez, não tenham acompanhado, essa primeira ressurreição, irmãos, refere-se à ressurreição que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai chamar de conversão. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Lá em Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, se não me falha a memória, no verso 6, ele vai dizer que fomos ressuscitados em Cristo. A ressurreição, ou o novo nascimento, né, que se trata da conversão. Essa é a primeira ressurreição. É a ressurreição espiritual. A segunda ressurreição, que é aquela que será sobre todos, refere-se à ressurreição física, quando da volta do Senhor Jesus para julgar todos os homens, segundo as Escrituras também nos ensinam. Então, quando ele diz, bem-aventurado e santo,
feliz, bem-sucedido e santificado e separado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, ou seja, a morte eterna, não tem autoridade. Ou seja, se você é convertido em Cristo, o próprio Senhor Jesus disse isso lá nos Evangelhos, que mesmo que você morra, você vive. Que aquele que o Pai lhe dá, e se vem a ele, de modo nenhum ele lançará fora, mas ele o ressuscitará no último dia. E ele vai dizer que a segunda morte, ou que a morte eterna, não tem mais valor sobre esses. É disso que o texto está dizendo. Quem passou pelo primeiro nascimento, ou primeira ressurreição, pela conversão, a condenação eterna já não vale para você. A morte física, ainda sim, mas a segunda morte, que é a morte eterna, não. E aí ele continua dizendo, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, estes que são bem-aventurados e santos, que já passaram pela conversão, serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo. E que mais? E reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, já reinam com Cristo hoje. Por isso que você é chamado de embaixador de Cristo. Não existe embaixador de um reino que não existe. Se as Escrituras te dão o título de embaixador de Cristo, é porque o reino de Cristo já fora estabelecido. E você é bem-aventurado e santo por fazer parte desse reino, aonde você é estabelecido como reino, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, como representante de Cristo, reinando com Cristo, mas ao mesmo tempo exercendo a função de sacerdote. Que é justamente, irmãos, o que trata da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Nós sabemos que Melquisedeque, alguém que não tem início de dias, nem fim de dias, não tem genealogia, nem pai, nem mãe, mas que conviveu com Abraão lá no início de tudo. Ele era rei de Salém, o rei da paz, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele era rei e sacerdote. Quando Jesus restabelece definitivamente o sacerdócio de Melquisedeque como nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus, e nos constitui reino e sacerdote, ele o faz segundo a ordem de Melquisedeque. Não existe levita hoje. Essas igrejas por aí falam, o fulano é levita. Não existe. Porque o sacerdócio levita já acabou. Acabou quando Cristo cumpriu a lei e satisfez a lei cerimonial. É justamente por isso que, historicamente, inclusive, o templo de Jerusalém é destruído. O que está em voga hoje é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, onde aqueles que passaram pela primeira ressurreição, ou seja, os convertidos, espero que você esteja incluído entre esses, são reis, porque reinam com Cristo já agora, e ao mesmo tempo são sacerdotes. É por isso que você não precisa mais beijar a mão do Papa. É por isso que você não precisa beijar mais a mão do padre. É por isso que o pastor não é ungido, é ordenado. Você vai para essas igrejas aí, por aí, que derrama 5 litros de óleo na cabeça do pastor. Vamos ungir o pastor. Agora ele é apóstolo. Isso é ladainha da vaidade humana. Porque de Bíblia não tem nada. Você é tão sacerdote como eu. E eu sou tão sacerdote em Cristo quanto você. Exercemos funções diferentes no corpo de Cristo. E eu exerço a função pastoral. Mas isso não faz de mim mais sacerdote do que você. Essa é a chamada, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, ou o sacerdócio universal dos santos. Isso é possível porque Cristo assumiu a função de sumo sacerdote e foi sacrifício em nosso lugar. Vejamos ainda o texto de Pedro.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aqui ele está falando de todos os crentes em Cristo. Não está falando de evangelista, de apóstolo, está falando de todos os crentes. E ele vai dizer assim para todos os crentes, a quem ele chama no verso 5 de pedras que vivem. Ele vai dizer assim, vamos ler o 5 aí. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser o quê? Para ser de sacerdotes ou sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então você que passou pela primeira ressurreição, ou a conversão, o novo nascimento, nascido de Deus, você é chamado então de sacerdote, para oferecer a Deus um sacrifício, agora de matança de animal? Não, um sacrifício, o que está escrito aí? Espiritual. Sacrifício espiritual, agradável a Deus por intermédio de quem? De Jesus, claro, ele é o sumo sacerdote. Agora veja o verso 9, para reforçar isso. Vós, porém, falando de você e de mim, sois raça eleita, sacerdócio real. E aqui essa palavra é importante, ou essas duas palavras são importantes. Não é traduzido como sacerdócio real no sentido de ser de verdade, mas é um sacerdócio e rei. É um sacerdócio real, porque no sacerdócio de Melquisedeque, como Melquisedeque foi, ele foi rei e foi sacerdote. Ele foi rei de Salém e foi sacerdote do Deus Altíssimo. Como nós somos constituídos sacerdotes em Cristo, que não está mais ligado ao sacerdote de Levi, mas ao sacerdócio de Melquisedeque, então você também é sacerdote e rei, ou embaixador, porque rei é o nosso Senhor. Então você foi constituído raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, não só de apresentar um sacrifício espiritual agradável a Deus, mas também com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é possível porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Vamos ver mais o texto aí de Hebreus, voltando aqui para Hebreus. Ele vai dizer no texto que nós lemos, que pelo sangue de Cristo, nós podemos entrar onde? Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, entremos para entrar onde? No Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos comprou pelo véu, isso é, pela sua carne. O sacrifício de Cristo nos dá acesso ao Santo dos Santos. Se você não está familiarizado, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando havia o sacerdócio levítico, seja no tabernáculo, ou seja posteriormente no templo, construído em Jerusalém, o templo ele era dividido em algumas câmaras. E havia, então, o pátio geral, havia o santo lugar, e aí separado por uma cortina, que é chamada de véu, mas é uma cortina grossa, da grossura da sua mão. Demorava uma geração inteira para se construir uma cortina dessa. 70 anos para a família terminar. Né? A gente fala assim, tinha um véu, igual o véu de noivo. Não, meu amigo, era uma cortina. E aí depois dessa cortina havia um lugar chamado Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança. E aonde apenas o sumo sacerdote daquele ano, porque isso mudava, do sacerdócio levítico mudava ano a ano, esse sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para pedir perdão pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Nós sabemos que o sumo sacerdote ele entrava com a corda amarrada.
Se você conhece os monges agostinianos da Igreja Católica, você vai ver, o cara usa lá uma batinona marrom e ele tem uma cordinha amarrada no bucho dele. É só uma pamonha queimada. Já viram aquilo? Então, aquela cordinha representa aquilo que o sumo sacerdote fazia na época da estola, lá do sumo. Por que tinha que entrar com a corda? Porque ele tinha que entrar já em santidade. Se ele entrasse em pecado no Santo dos Santos, o que ia acontecer com ele? Morria. Para que o outro não fosse lá dentro puxar o presunto, o defunto que for lá, e morresse também, usava a corda. De tão santo que era o lugar. Esse era o Santo dos Santos. A Bíblia vai dizer que esse lugar que representava no tabernáculo, aquele lugar terreno que representava o santo lugar nos céus, só podia ser adentrado pelo sumo sacerdote. E é por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e como diz tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10, esse tabernáculo não feito por mão de homens, como nós cantamos, Jesus adentrou. E não apenas fez isso, irmãos. Jesus abriu. Lembra que no dia da morte de Cristo, o registro diz que o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. Dentro da nossa conhecimento geral, a gente pensa, um véuzinho lá, que velho, né? Igual aquele véuzinho de berço de criança, que você vai pôr a criança, dependendo do tamanho da criança, você já arrasa. Não é desse véu que eu estou falando, eu estou falando dessa cortina grossa, e que foi rasgada de cima a baixo, para que agora nós tivéssemos acesso em Cristo e pela obra de Cristo ao Santo dos Santos. E aí por isso ele diz intrepidez no sentido de consagração, não no sentido de coragem humana, mas no sentido de consagração. Nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo Jesus. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos caminhar. Relembrando um pouco daquilo que nós já vimos em Hebreus, nós já vimos então no início de Hebreus que a carta nos ensina sobre a razão da perseverança. Fala também sobre os motivos da perseverança e as posturas necessárias para a nossa perseverança. Além disso, ela nos apresenta os meios para a nossa perseverança. E ao mesmo tempo, demonstra porque Cristo é o sumo sacerdote e autor da nossa salvação. Os fundamentos que Jesus é o sumo sacerdote eterno, missionário, superior e perfeito. E também já tratamos que os seus feitos, as suas realizações, como o nosso sumo sacerdote, deram a ele autoridade no céu e na terra, gerou um ministério mais excelente do que o levítico, garantiu uma eterna redenção e aniquilou a condenação do pecado. Tudo isso nós já estudamos aqui em Hebreus. Já vimos também que o propósito da carta dos Hebreus é chamar a nossa atenção, dos verdadeiros crentes, a perseverar até o fim, justamente por conta da obra de Cristo. Você não está fazendo as coisas sozinho, mesmo porque você não tem nem condição de fazer. Mas por aquilo que Cristo fez, todo o processo já está aberto. E é por isso que você tem o dever de perseverar. Nós somos então direcionados a afirmar as nossas convicções, independente dos contextos. Pode vir o que for, irmãos. Pode vir tribulação, ameaça, perseguição, aflição, desânimo. A igreja pode, muitas vezes, escorregar em erros, religião vazia, ou até mesmo o perigo do martírio vir sobre nós. Independente de todos esses perigos, Hebreus vai dizer, permaneça, persevere até o fim, porque Cristo venceu. Porque Cristo realizou uma obra superior. Porque Cristo já garantiu a eterna salvação. Porque Ele morreu em seu lugar. Porque Ele fez e apresentou uma obra única e definitiva. Não desista da sua fé. É esta a mensagem de Hebreus. Cientes disso, nós olhamos então para o capítulo 10 e 19, e como uma consequência natural dessa superioridade de Cristo e da sua obra, o autor nos apresenta 7 benefícios da obra de Cristo aos justificados, aos que estão sendo chamados.
aos que foram lavados no seu sangue. Pode ficar tranquilo que hoje nós vamos falar só da primeira. E você vai prometer para mim que você vai ter que voltar aqui pelo menos mais 6 vezes para a gente terminar o sermão juntos. Então vamos lá. Primeiro benefício da obra de Cristo em nosso favor. Verso 22. Do verso 19 a 21, ele está fazendo a apresentação aqui. Que a gente pode, então, entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, sendo Jesus esse sumo sacerdote, que nos constituiu reino e sacerdote, o que eu posso fazer? Verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O primeiro benefício aí da obra de Cristo aos justificados é que ele nos dá livre acesso ao Pai. E é justamente porque você está em Cristo é que você pode se aproximar de Deus. Essa expressão é emblemática, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando as coisas, o sacerdócio levítico ainda estava em formação, e Deus se manifestou sobre o monte, não foi permitido ao povo se aproximar do monte. O texto vai dizer lá, na Torá, que aquele que se aproximasse no monte, o que aconteceria com ele? Morreria. E que nem os animais poderiam se achegar perto, aproximar do monte. Se tivesse um animal indo para você, tinha que jogar a pedra para ele sair dali. Porque se ele fosse ao monte que Deus estava se manifestando, ele também morreria. Naquele momento, irmãos, o povo não tinha autorização para se aproximar do Monte Santo de Deus. Depois, com a instituição do tabernáculo do sacerdócio levítico, o povo não tinha acesso ao Santo dos Santos. Não podia se aproximar dele. E mesmo o sumo sacerdote ou sacerdote, ao se aproximar, tinha que estar consagrado, purificado, porque se ele fosse no seu próprio pecado, morreria. Logo no início, isso já foi manifestado com a história de Nadab e Abiú, que mesmo sendo filhos de Arão, sendo sacerdotes consagrados, ao se apresentar ao Senhor aquilo que Deus não havia requerido deles, o que aconteceu com os meninos? Morreram. Morreram de tal forma justa que Deus olha para Moisés e fala assim, avisa para o pai dos meninos que ele não deve nem chorar. Se alguém for lamentar alguma coisa aqui, lamente o fogo que aconteceu dentro do tabernáculo. Tamanha seriedade que era, irmãos. Até a obra de Cristo, nós não tínhamos acesso ao Pai. Nós não podíamos nos achegar a Deus. Nós não podíamos nos apresentar ao Senhor. Nós não podíamos entrar no Santo dos Santos. Nós não podíamos adorar ao Senhor como deveríamos. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, lá em João 4, nós vamos falar sobre esse texto daqui a pouco. A mulher pergunta para Jesus, dizendo, aonde se deve adorar? Os judeus, vocês dizem que é em Jerusalém. Nós falamos que é no monte. Jesus diz para ela, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você faz parte desse povo, irmãos, que pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Se não fosse a obra de Cristo, nós não teríamos livre acesso ao Pai. Se Jesus não tivesse realizado a sua obra, e se o sacerdócio levítico ainda estivesse em vigor, nós não poderíamos nos reunir aqui. Você teria que ir a Jerusalém. Você teria que levar o seu sacrifício até lá.
Mas hoje, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento da sua existência, do seu dia, você tem livre acesso ao Pai. O verbo-chave aí do verso 22 é aproximemo-nos. Justamente porque aquilo que Cristo fez, nós temos a chance e o benefício de nos aproximar, de nos achegar a Deus. Jesus abriu o novo e vivo caminho por seu sacrifício, dando-nos, ou nos dando livre acesso ao Pai. A obra de Jesus aplicou sobre os seus a regeneração. Regeneração ou justificação tal que nos reconciliou com o Pai e nos dá acesso a Ele. O nosso coração foi purificado da má consciência, como Ezequiel nos prometeu. Algo que o sacerdócio levítico não conseguia. Vamos relembrar aqui o capítulo 9 de Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 9. Falando da primeira aliança, falando do sacerdócio levítico, o texto vai dizer, é isto uma parábola. Ou como Colossenses vai chamar, é uma sombra. Isso é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons, ofertas, como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam o quê? Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta. O sacerdócio levítico era ineficaz para purificar a nossa consciência, para prestarmos culto. Mas a segunda aliança, ou a nova aliança em Cristo, é diferente. Veja aí o verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mancha, sem mácula a Deus, purificará o quê? Purificará a nossa consciência de obras mortas, para o quê? Para servirmos ao Deus vivo, ou seja, para prestarmos culto ao Deus vivo. O serviço aqui é o serviço litúrgico. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência. A tradução do grego aqui não ajuda muito, porque na verdade essa expressão do verso 14 é um paralelo direto com Ezequiel, que nós lemos no início do culto, e que o presbítero Abner fez uma aplicação aqui melhor do que a minha, referindo-se à aspersão como a aspersão do sangue de Cristo sobre nós. Lá ele diz que eu vou colocar na vossa mente, eu vou mudar não só o seu coração, mas a sua mente. Eu colocarei a minha palavra na tua mente. O novo espírito é aquilo que é traduzido aqui como consciência. Na verdade, o verso 14 é a aplicação da promessa lá de Ezequiel 36, verso 25, que aspergirei sobre vós água pura, purificarei o vosso coração, trocarei o seu coração de pedra por um coração de carne, mudarei a sua mente para que você guarde a minha palavra. Isso é possível na obra de Cristo. Quando nós passamos pela regeneração, pela conversão, pelo novo nascimento, ou a primeira ressurreição, como eu tenho falado aqui nesse sermão. Nesse momento, irmãos, Deus te purifica através da obra de Cristo. Ele troca o seu coração, ele muda a sua mente para que você agora, em Cristo, e de acordo com a aspersão do sangue de Cristo, lavados e remidos no sangue do Senhor, você possa apresentar um culto a Deus, ou servir ao Deus vivo. Sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada, nem adorar ao Senhor. É disso que ele está falando aqui. Logo, o primeiro benefício da obra de Cristo em nosso favor é nos dar a consagração e a purificação para entrarmos no Santo dos Santos, para nos aproximar de Deus, para experimentar dessa comunhão maravilhosa com o Senhor. A promessa de regeneração foi aplicada através da obra de Jesus Cristo. O nosso coração e nossa mente, ou seja, a nossa consciência, foram trocados por Deus.
Vamos dar uma olhadinha lá em Jeremias. A promessa registrada no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. Firmada nova aliança com Israel. Esse é o título que o comitê deram aí. Mas veja o que diz o texto sagrado. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Uma aliança reformada, como Hebreus vai chamar. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Esse depois daqueles dias refere-se à vinda de Cristo, diz o Senhor. Na mente, na consciência, lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O sacrifício eterno de Cristo, através do derramamento do seu sangue, é um sacrifício eterno, perfeito. E é por isso que Deus já não se lembra mais do meu e do seu pecado. Porque o sacrifício de Cristo já pagou por todos eles. Amém? E essa é a grande maravilha, irmãos, que nos permite adentrar a presença de Deus, a ter comunhão com Deus, a aprender de Deus, porque o Espírito dele habita em mim e habita em você. É justamente por conta da obra de Cristo, e tão somente pela obra de Cristo, é que hoje nós podemos abrir as Escrituras e olhar para ela e falar, puxa vida, é isso, faz sentido. Porque o Espírito Santo de Deus nos ilumina. Antes, tais palavras não faziam sentido. Estavam obscurecidas para nós. Mas por conta da obra de Cristo, nós temos esse acesso. Nós temos a reconciliação. Deus não se lembra mais do nosso pecado porque Cristo já pagou. Ezequiel, que foi lido aqui no início do nosso culto, capítulo 36, relembre comigo. Ele diz, aspergirei. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós. Ele não está falando do batismo, apesar de apontá-lo, porque não é o batismo que te purifica a consciência, mas é a obra de Cristo. Através da obra de Cristo, que Pedro, como foi bem dito aqui, chama de aspersão do sangue de Cristo, nós somos purificados. Aqui é uma promessa daquilo que Cristo faria. Por isso que lá João vai dizer que Jesus nos batizará com água e com o Espírito. É o cumprimento. Quando Jesus diz isso para Nicodemos, ele não estava falando do batismo cristão, porque nem havia sido instituído ainda. Mas quando ele fala para o chefe, para um mestre da lei, faz sentido porque é o cumprimento da promessa de Ezequiel. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Lembra? O sumo sacerdote levítico só podia entrar no Santo dos Santos quando ele tivesse purificado. Por isso que ele tinha que se lavar, aspergir água sobre si e aspergir inclusive sangue da oferta sobre todas as coisas, inclusive sobre ele. Senão ele não era purificado. Aspergirei água pura e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e aí com letra maiúscula refere ao Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O verso 28 aí diz, habitareis na terra que
que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quando você faz a conexão com Pedro, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você continuar lendo lá em Pedro, verso 10, ele diz, vós não erais povo, mas agora vocês são. Agora vocês são povo de Deus em Cristo. Na obra de Cristo nós fomos purificados, nós fomos regenerados, nós fomos justificados, nós fomos convertidos, ao ponto que agora temos um novo coração e uma nova mente, para podermos servir ao Deus vivo, ou para prestar-lhe culto, como é dito lá em Hebreus capítulo 9. Em Cristo, irmãos, o nosso grande sumo sacerdote, nele fomos feitos um reino de sacerdotes, como nós já lemos lá em Apocalipse 1:5 e 1 Pedro 2:9. E como sacerdotes, não comuns, mas purificados pelo sangue de Cristo, sangue aspergido por nós, nós temos acesso a Deus. Volte lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 22. E ele diz, aproximemo-nos como? Com sincero coração e em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Com o coração sincero e purificado pela obra de Cristo, e com a consciência renovada em Cristo e pela ação do Espírito Santo, nós somos lavados em Jesus Cristo. Irmãos, é importante dizer que aqui não se trata da prática do batismo, mas da obra de Cristo por nós. Quando ele diz, lavado o corpo com água pura, ele não está falando de batismo de imersão. Mesmo porque a purificação Ezequiel é aplicada como aspersão. Ele não está falando da prática batismal, mas ele está falando do benefício que nós recebemos em Cristo. Nós fomos purificados inteiramente. E para provar isso, eu quero que você abra comigo 2 textos. Primeiro texto, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 26, vai nos dizer assim. Vou ler o 25 para não ficar muito perdido aqui o texto. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. E se entregou por ela para quê? Para que a santificasse. Tendo-a, presta atenção agora, purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Que é o que ele vai dizer lá em João, nos capítulos 15 a 17, de que nós já fomos lavados pelo Senhor, nós já fomos purificados pelo Senhor, por meio da verdade. O que é a verdade lá em João 17? A palavra. O texto lá de Hebreus não está falando da prática batismal, de ser purificado com o corpo, mas da purificação espiritual. Porque o próprio Senhor purificou a igreja pela água, pela lavagem da água, pela palavra. Ou seja, nós somos purificados e santificados, irmãos, pela palavra. Veja lá rapidamente comigo. Não está aqui não, no slide, mas vão lá comigo, João 17. Na verdade, vamos ler o capítulo 15, verso 3, e depois do verso 17, verso 17. No capítulo 15, versos 3, ele diz, João 15, 3, vós já estáis limpos, ou seja, purificados, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Capítulo 17, verso 17. Falando de santificação, de separação, de purificação, ele diz assim, santifica-os no quê? Na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, quando diz que nossa consciência foi purificada, o nosso corpo lavado,
Está falando da ação da palavra em nós, que aplica, irmãos, aquilo que Cristo fez. É disso que Hebreus está falando. Por isso que eu posso me achegar. Sem conhecimento da obra de Cristo, sem conhecimento da palavra de Cristo, sem conhecimento das verdades de Cristo, daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez, eu não posso chegar a Deus. O acesso ao Pai só nos é permitido por meio de Cristo e do seu ensino. Veja 1 João agora, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5. O verso é de número 6. E ele vai dizer assim, falando de Jesus, o Filho de Deus, este é aquele que veio por meio do quê? De água e sangue. Quem? Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Nós vemos que a obra de Cristo é uma obra de purificação e de redenção. Por isso é usado a ideia da água e do sangue. Ainda não se refere ao batismo, porque o batismo ele é um símbolo. Não é ele que me purifica, mas o que me purifica é Cristo. Por isso ele veio em água e sangue. O sacerdócio levítico, irmãos, a consagração do sacerdote também era feita por meio da lavagem, da aspersão. Não desanima não, mas vamos lá comigo. Abra lá em Levítico, capítulo 16. Levíticos, capítulo 16, verso 14. Falando aqui da festa da expiação. No verso 14 nos é dito assim. Aqui está falando do sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E lá no verso 14, nós não temos tempo para ler tudo, mas no verso 14 diz assim, tomará do sangue do novilho e com o dedo fará o quê? Aspergirá sobre a frente do propiciatório, diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Isso ele estava fazendo para sacrifício pelos seus próprios pecados. Então, a nomenclatura, as expressões de Hebreus, está fazendo uma comparação com a consagração que ocorria no sacerdócio levítico. Mas já nos advertindo que isso aqui era ineficaz. Mas agora nós somos aspergidos não pelo sangue do novilho, mas nós somos purificados, irmãos, e consagrados e regenerados pela aspersão do sangue de quem? De Jesus, que nos purifica definitivamente. Olhando para Êxodo, volta aí, Êxodo capítulo 29. Nós estamos aqui o sacrifício, a cerimônia de consagração. No capítulo 29, verso 24, então diz assim, então farás que Arão, que era o primeiro sacerdote, e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Eles lavavam o seu corpo com água para poder entrar no serviço sagrado. É disso que Hebreus está falando também. Capítulo 30 de Êxodo, capítulo 30, verso 19. Falando da bacia de bronze, nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água. Para quê? Para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. No sacerdócio levítico, para o sacerdote se aproximar de Deus, ele tinha que lavar-se. Só que lá em Hebreus nos é dito que pela obra de Cristo e pelo sangue de Cristo, pela aspersão do sangue de Cristo, nós já fomos lavados, a nossa consciência já foi mudada e o nosso corpo já foi purificado com água. Por isso nós podemos aproximar e entrar no Santo dos Santos.
A purificação, irmão, simbolizava na lavagem com água e prefigurava a purificação pelo sangue de Cristo. Ainda em Êxodo, se você tiver aí, Êxodo 30, volte para Êxodo 24. Não desanime não, irmãos, é a palavra do Senhor te trazendo instrução para você apresentar o culto correto. Êxodo 24, verso 8, vai nos dizer assim: então tomou Moisés aquele sangue, e fez o que com o sangue? E o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. A aspersão do sangue era o que consagrava aquele povo. Agora vamos lá para o Novo Testamento, 1 de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Verso 19. Ele vai dizer assim, a partir do 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Verso 19 agora. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, nós somos consagrados e purificados mediante a morte de Jesus Cristo, o derramar do seu sangue na cruz do Calvário, que abriu esse novo e vivo caminho. A obra de Jesus Cristo em nosso lugar nos lavou com água e com o Espírito. É disso que Jesus está tratando com Nicodemos, aqui em João capítulo 3, quando ele diz assim para Nicodemos: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele não está falando do batismo, porque o batismo nem tinha sido instituído aqui, o batismo cristão. Mas o que ele está falando refere-se às promessas da água pura, tanto de Jeremias quanto de Ezequiel. Conforme a promessa lá de Ezequiel, capítulo 36, 25, aspergirei sobre vós água pura. É dessa água que simboliza a purificação que vem por meio da obra de Cristo. Portanto, irmãos, hoje nós podemos nos achegar, e não apenas nos achegar, mas ter plena comunhão com Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. É disso que está tratando Hebreus. A obra realizada por Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, nos dá livre acesso a Deus o Pai. Não precisamos mais de outros sacerdotes. Não precisamos mais do sacerdote levítico. Você não precisa mais da figura do padre como sacerdote. Você não precisa confessar o seu pecado para o padre apresentar a Deus, mandar você rezar 10 Ave Maria e você continuar a pecar de novo. A falta de conhecimento das Escrituras e da obra de Cristo leva as pessoas a práticas insanas e que não os conduzem para perto de Deus, conduzem para perto de uma idolatria vazia. Não precisamos de nenhum outro homem para nos apresentar a Deus. Nós temos livre acesso a Deus para buscá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. Hoje, em qualquer lugar, em qualquer momento, podemos nos aproximar de Deus. Na verdade, irmãos, a obra de Cristo nos traz isso como ordem, inclusive. Volte lá para Hebreus. Hebreus 10 te apresenta isso aqui como uma ordem. Tendo Cristo aberto o novo caminho, o verso 22 diz: quem quiser se aproxime. É isso que está falando aí? Não. Aproximemo-nos. É uma ordem. Já que ele realizou uma obra definitiva e nos garantiu eterna redenção, lavando-nos em seu sangue e nos constituindo sacerdotes, temos que nos aproximar.
Ai daquele que foi alvo da graça de Deus de não comparecer na presença dele. E você tem que se aproximar, segundo o texto, com sincero coração, em plena certeza da fé e em purificação, que é o resumo do final do verso 22. Isso fica claro quando nós olhamos para Isaías 55, que diz: busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E o verso 7 vai dizer: deixai o perverso o seu caminho. Muda de vida, miserável. Você que já sabe o que Cristo fez para você, não viva mais na prática da perversidade, na prática do pecado, na prática da iniquidade. Você já foi lavado, você recebeu um novo coração, você recebeu a lei de Deus na sua mente, você está agora com o Espírito de Deus na sua vida. Não para você voltar às práticas da cadela que volta ao vômito, ou da porca lavada que volta para o lamaçal. Ele te tirou das trevas e trouxe você para a maravilhosa luz. Ou como Tiago vai nos dizer: humilhai-vos na presença do Senhor, achegai-vos a Ele, com humildade. Mude o seu riso em pranto, mas se aproxime de Deus, e Ele se achegará de vós. É nossa obrigação, irmãos, como justificados em Cristo. E por isso eu concluo: se fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, feitos sacerdotes de Deus e de Cristo, para reinarmos com Ele, precisamos nos achegar constantemente a Deus e do jeito certo, purificados em Cristo. Como na parábola do sacerdócio levítico, nós precisamos nos aproximar de Deus em santidade, pureza, humildade e zelo, que eram exigidos aos sacerdotes levíticos. Não podemos deixar de vir, e muito menos não podemos vir de qualquer jeito. Nos faltará tempo para lermos juntos Isaías capítulo 1, do verso 10 a 20, e Malaquias capítulo 1 e 2. Mas eu gostaria que você levasse esses textos para você ler depois em casa. Isaías vai nos dizer que Deus não tem prazer no povo que vinha adorá-lo em perversidade, com as mãos sujas dos seus próprios pecados. E Deus então convida o povo lá em Isaías para arrazoar, para resolver o problema. E ele diz: se você se achegar arrependido, eu vou limpar os seus pecados. Mesmo que eles sejam escarlate, vermelhos como carmesim, ficarão brancos como a lã, como a neve. Porque não dá para se apresentar a Deus em uma prática de vida contrária à santidade de Deus. E você que já foi lavado em Cristo, você não pode se apresentar de qualquer forma. Nós vamos ver aqui na sequência de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26 em diante, que a exortação é a seguinte: se você já foi lavado e você volta a uma vida de sujeira, já não há mais sacrifício para te limpar, meu amigo. Você tem que fazer as coisas certas. Malaquias capítulo 1 e 2 vai falar de um povo que estava apresentando adoração a Deus de qualquer jeito, ofertando aquilo que não prestava. O capítulo 2, de um modo especial, falando aos sacerdotes, e lembrando a você que hoje nós somos os sacerdotes, ele fala aos sacerdotes que os sacerdotes, ao invés de estar conduzindo os outros para a vida correta, estavam ensinando as coisas erradas. Estavam vivendo de modo impuro, ao ponto de Deus condená-los e dizer que ia jogar estrume na cara deles. Irmãos, quando nós temos a consciência da obra de Cristo e daquilo que Ele fez, nos abrindo um novo e vivo caminho para chegarmos a Deus, nós não mais podemos viver como vivíamos antes. Você é um embaixador de Cristo. Você reina com Ele. Você foi constituído sacerdote de Deus e de Cristo. Aquilo que você faz ou deixa de fazer mancha o nome daquele que te purificou.
Nós sabemos que isso nós podemos assumir através de uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida de adoração, porque um sacerdote está envolvido com as coisas de Deus. E você, como sacerdote, você está envolvido com o quê? Como você tem exercido o seu ministério como sacerdote de Deus e de Cristo? Você que foi lavado e remido no sangue de Cristo e que não tem prazer em estar no culto, isso é uma vergonha para você. Quando você não cumpre com o privilégio que é de ter um livre acesso ao Pai e de reunir com os demais irmãos para adorá-lo, para se derramar, para aprender, e você não faz questão de estar nos serviços litúrgicos, isso é uma vergonha para você. Porque mostra que você não entendeu absolutamente nada, o tamanho da obra que Cristo realizou por você. Se não fosse Cristo, nós não poderíamos estar reunidos aqui, como eu já disse. É um grande privilégio, irmão, estarmos reunidos em adoração. É um grande privilégio termos acesso ao Pai. É um grande privilégio poder nos reunir sabendo que o sangue de Cristo nos lavou, nos purificou. Que a obra de Jesus purificou o nosso corpo inteiro, para que tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos e nos aproximar do nosso Criador para adorá-lo. Se você entendeu a obra de Cristo, consagre-se, purifique-se, se envolva, porque Ele mudou a sua mente, o seu coração, para que você apresente um culto a Deus eficaz, agradável, um sacrifício espiritual, um culto em espírito e em verdade. Ele mudou a sua consciência, Ele lavou o seu corpo, Ele abriu essa possibilidade de benefício para você ter acesso ao Pai, para que você agora sirva ao Deus vivo do modo correto. Responda em seu coração. Como eu tenho exercido o ministério de sacerdote de Deus e de Cristo? Pois segundo as Escrituras você o é. Você não é um espectador. Você não vem aqui para assistir culto. Mas você vem aqui para prestar culto como sacerdote. Você não vem aqui para ficar reparando na roupa daquele que está do seu lado. Você não está aqui para ver se o pastor veio com um terno diferente. Você não está aqui para saber se o culto vai terminar no horário ou não. Você, como sacerdote, tem que estar aqui com o coração sincero, em plena certeza de fé e purificado diante do Senhor para se derramar diante daquele que pagou um alto e sublime preço para te garantir a vida eterna. Ame o Senhor e a sua casa. Como você tem exercido o seu ministério como sacerdote de Deus